Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, a gente está entrando agora para uma live muito especial. Me falem se vocês estão me escutando aí, por favor. Não sei se eu estou sendo ouvida. Eu entrei um pouquinho antes pelo seguinte, para explicar, né? Para quem já conhece aqui a gente, meu nome é Viviane. Para quem não conhece, né? Meu nome é Viviane Frottier. E o UOL, o We Are One, é um local que era físico aqui em Belo Horizonte, onde a gente tinha aulas de autoconhecimento. E esse local, a partir de fevereiro, ele passou para o digital, né? Ele passou para um local digital. E desde que ele entrou no digital, a gente vem fazendo lives toda semana para conversar sobre assuntos ligados à terapia. Então, a gente conversa sobre assuntos terapêuticos, né? E hoje eu vou trazer uma informação sobre a raiva. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho antes por que eu trouxe esse assunto. Eu estou lendo um livro do Gary Gray. Para quem não conhece, o Gary Gray, ele foi o idealizador, o criador, né, do EFT, Emotional Freedom Technique. É uma técnica de liberação de emoção, onde você bate em alguns pontos, né? E ele criou essa técnica e agora ele criou uma outra técnica que chama Optimal EFT, né? E aí no Optimal EFT ele fez esse livro, né, que ele escreveu, Terapeuta Interior. Eu vi que a Isa já entrou aqui, então seja muito bem-vinda, Isa. Antes de falar qualquer coisa, deixa eu fazer uma tranquilização aqui, né? Eu sempre faço, é uma coisa que se chama frequência do amor, então eu sempre faço aqui no canal. Então, se você puder me acompanhar, vamos fechar os olhos, respirar, comandar de respirar 3 vezes. Sentir os batimentos cardíacos. Eu comando que minha energia suba para o meu coração. E aí você vai falar o mantra do amor e terminar com o seu nome. Então comigo vai ficar amor, 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 Viviane. Sente de novo os batimentos cardíacos. Se estiver muito, muito forte, você sopra. Se estiver muito lento, quase sem sentir, você pede energia divina para equilibrar os seus batimentos cardíacos. E agora a gente pede que essa energia se expanda nas 6 direções: norte, sul, leste, oeste, em cima e embaixo. E que a alma permaneça no corpo. Fonte criadora de tudo que é, eu peço que todas as pessoas que assistam essa live sintam o amor em abundância. Está feito, está feito, está feito. É isso. Olá, olá, Lucy.
Então eu tava falando, né? Eu gosto sempre de fazer a frequência do amor antes. Eu tava falando que eu tô lendo um livro do Gary Gray. E o Gary Gray, ele é criador do EFT. E nesse livro, ele levanta algumas coisas muito interessantes. Ele fala o seguinte, ele dá o exemplo da depressão, né? Então, uma pessoa, ela fica deprimida e aí as substâncias no corpo dela desequilibram e aí ela toma um remédio, né? Quando ela vai ao médico, ela toma um remédio que regula essas substâncias. Mas se ela deixar de tomar o remédio, o desequilíbrio volta. Então, esse desequilíbrio é a causa da depressão, né? Não é a causa da depressão, é só um sintoma. Então, o que ela está fazendo? Ela está mascarando o sintoma. Gente, eu vou colocar aqui você, só para você aparecer, Thaisa, lá no lado a lado. Então, normalmente eu costumo falar da pessoa sem falar com você aqui, tá bom? Para dar o horário certinho. Então, não é a causa, é o sintoma. E ele conta nesse livro... Oi, Isa. Bom dia, Bom Vi. dia, tudo bem? Você tá me escutando? Super bem. Ah, então tá. É porque esse foninho, ele é meio de luz, sabe? Ô, Isa, eu tô contando assim o motivo de eu ter trazido você aqui hoje pro UOL, né? A gente tem a Masterclass, tem o Esquenta. Eu vou até colocar aqui de uma vez para eu não esquecer. É, o que que é, né? É o Esquenta para Masterclass. É raiva sob medida. Peraí, viu, gente? Eu tô escrevendo aqui. Raiva sob medida. Eu vou contar para as pessoas também o dia, né? Dia 11 do... Dia 19/11. 19/11. Isso, inscrição na bio. Tá na minha bio também. Inscrição na bio. Isso mesmo. Isso. Beleza. E aí, é o seguinte. Tava falando do livro do Gary Gray, vou voltar agora. E aí, no livro, ele começa a falar assim, que isso não é o sintoma, que isso não é a causa, desculpa, é o sintoma. Então, o desequilíbrio é o sintoma. Quando eu tomo um remédio, o que eu estou fazendo? Eu, eu estou mascarando o sintoma. E eu não estou indo na causa. E aí ele conta que ele passou 2 horas de uma manhã dele num site de medicina super conceituado, onde ele estava procurando a causa de cada doença. E ele entrava em cada uma dessas doenças e via que nenhuma delas mostrava a causa. Todas eram sintomas. Então ele começou a... Ele faz isso no livro, né, um desafio, ele desafia que a gente vá nesses sites confiáveis, né, de, de medicina e procure a causa das doenças. E ele diz nesse livro que a gente pode procurar que a gente não vai achar. A gente só vai achar sintoma. A gente não vai achar a causa da doença. Aí ele começa a levantar que a causa desse desequilíbrio é uma emoção, que ele diz negativa, mas que a gente sabe, né? Não tem emoção negativa, que desequilibra isso no nosso corpo, né? Então, ele acaba falando que todas as doenças, ele falou que ele procurou no site inteiro, são várias doenças, né? Ele não procurou no site inteiro, mas ele procurou uma parte lá. E ele viu que nenhuma das doenças tem a causa definida. E ele conta também nesse livro que ele começou, então,
a conversar com médicos, a conversar com pesquisadores, né? E aí ele viu que não é interessante o estudo da emoção como causa, porque hoje é mais rentável a pesquisa sobre o remédio, né? Então é isso. Então, era só para fazer uma introdução, né? Porque a gente fala aqui de terapia. Oi, Fabi. Que a gente fala aqui de terapia, né? E que tem tudo a ver falar de emoção, porque é a causa disso tudo. Ô, Isa, antes eu te chamei antes para você aparecer lá no lado a lado, mas eu vou falar rapidinho do seu currículo aqui. Então, você é mãe mas eu quero ainda que você conte sua história, tá? O currículo é aqui antes. Você é mãe de 2 filhas, é facilitadora e orientadora em disciplina positiva para pais, professores e casais, certificada pela Positive Discipline Association. Participou de várias certificações, masterclass e workshop ministrados pela Jane Nelson. Aí você vai falar os nomes depois, porque eu não sei esses nomes, não. Certificado em consultoria de encorajamento, especialista em psicologia organizacional para desenvolvimento de grupos e equipes, especialização em hipnose, MBA em gestão estratégica. Eu vou pulando aqui. Presidente, diretora executiva e membro fundadora do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Disciplina Positiva. Co-tradutora do Manual de Disciplina Positiva, né? Eu achei isso muito bacana. Idealizadora dos projetos Conexão Familiar e Educação com Conexão nas Escolas. E tem outras coisas. Ou seja, seu currículo é gigante, né? Muito, muito bom, assim. Gente, eu coloco esses cílios aqui, eu gosto tanto disso aqui, tá? Não liga, não. E é o seguinte, quando a gente entra nessa live, a gente entra tão rápido, tão correndo. Oi, Vivi, beleza? Que a gente não chama outras pessoas. E eu sei, eu já conversei com você, que você vai falar muita coisa legal aqui. Muita coisa que vale a pena escutar. Aí eu convido você, e eu também vou fazer isso, e convido as pessoas que estão vendo agora, que tem um aviãozinho aí embaixo, né? Tem um desenhozinho do aviãozinho. Vamos clicar nesse aviãozinho aí agora, e vamos chamar as pessoas que você acha que gostaria de estar aqui, né? E não estão. Então, eu vou chamar aqui umas pessoas, convido você aí a fazer o mesmo. Chamar a Klebe é mãe, acompanha a gente aqui no canal, chamar outras pessoas aqui. É isso. Chamar mães, apesar que a gente vai falar aqui também. Pronto. Chamei algumas pessoas aqui. Oi, Isa. Agora seja bem-vinda. Depois dessa introdução gigante. Seja bem-vinda. Eu te conheci em uma palestra que você fez na escola dos meus filhos, né? E lá eu vi muita vivência, assim. Você deu exercícios muito bacanas para todo mundo. E por esse motivo, assim, eu quis te seguir. Eu sou sua seguidora, né? E eu queria que você falasse como que você chegou nisso, entendeu? Como que a Isa chegou aqui para falar de emoção para a gente hoje. Gratidão, seja bem-vinda. Obrigada, Vivi. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença. Então, Vivi, como você viu aí, já fiz alguns cursos, algumas formações, mas eu acho que a transformação da gente mesmo acontece quando a gente consegue buscar uma conexão interna, sabe, interior, e perceber o que a gente está pensando, o que a gente sente. Então, tudo isso entrou na minha vida, acho que de uma forma muito intensa após a maternidade, né? Eu falo que a maternidade é a maior escola de aprendizado, pelo menos foi para mim, para eu aprender a lidar com meus sentimentos, a reconhecer meus sentimentos, a perceber o que vive em mim. Então, eu trabalhei mais de 15 anos na área corporativa,
com desenvolvimento de pessoas. Eu gosto de gente. Eu falo que eu atuei muitos anos, né, com gerenciamento de projetos e em empresa de Pode tecnologia, falar. de TI. Opa, travou aí. Isso. Voltou? Hum. Então, assim, imagina uma psicóloga numa gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. E aí eu falava que eu era psicóloga de projetos, sabe? Que eu não era gerente de projetos, que eu era psicóloga de projetos, porque para mim muito além dos resultados, das metas, dos objetivos, tem as pessoas ali por trás. Então eu sempre tive curiosidade de entender o que estava por trás ali, né? O que motivava as pessoas. E depois da maternidade, né, principalmente depois que nasceu a minha segunda filha, isso foi por volta de 2015, eu, eu comecei a me incomodar um pouco com a forma que eu educava as minhas filhas, sabe, Vi? Eu Uhum. vi alguns comportamentos eu não concordava, a minha forma de agir, e eu vi, às vezes, o que eu considerava como um mau comportamento das minhas filhas, na maioria das vezes era reflexo da forma que eu e meu marido se comportavam. Então, elas estavam meio que modelando aquilo ali, sabe? Então, para mim era tipo, tem algo de errado, mas não é só com elas, sabe? O quanto isso diz de mim? O quanto eu estou sendo exemplo, eu estou sendo modelo da educação que eu quero construir? Porque as crianças elas vão repetir o que não o que a gente fala para elas fazerem, mas o que elas, a forma como que a gente se comporta. E aí eu comecei a estudar bastante e sobre uma educação mais respeitosa, mais consciente, foi quando eu conheci a comunicação não violenta, a disciplina positiva. E a disciplina positiva, então, entrou na minha vida, assim, como um furacão, sabe? Porque eu ficava pensando, meu Deus, como que eu nunca tive acesso a essa informação antes? Aquilo ali foi tão transformador para mim, sabe, Vi? Porque eu comecei a ver que existem formas respeitosas de lidar com a situação. E às vezes eu tenho um comportamento, né, as minhas filhas, às vezes, né, principalmente a minha filha mais velha, às vezes tem um comportamento mais desafiador assim comigo, que me irrita, que me deixa com raiva, que me tira do sério. E eu custei um tempo para entender, e isso foi a prática mesmo, né? Não foram nem os cursos, óbvio, que agregam muito, mas foi a prática mesmo, a vivência ali que me fez chegar no ponto de verbalizar para ela e falar mesmo, falar, olha, filha, eu quero te ensinar o que é respeito, te respeitando. Se acontece uma situação, você se comporta comigo dessa forma, eu me sinto desrespeitada. Eu me sinto com raiva, a raiva é minha, não é você que está me fazendo raiva, é eu que estou sentindo raiva diante. Ninguém tem esse poder, né, de fazer a gente ficar. Não tem. E é interessante também, Vivi, porque principalmente quando a gente fala de raiva, a raiva acho que é um dos sentimentos mais negados, sabe? Porque eu convido até vocês agora a contribuírem com a gente. Quais foram as mensagens que a gente ouviu na infância sobre a raiva? Porque Ó, eu vou cumprimentar as pessoas aqui, Ana Maria, gratidão. Ana bem-vindo. Maria até pode falar com a gente depois onde é a raiva onde a gente sente a raiva no corpo, Ana Maria. E então vamos falar aí, Rose. Deixa eu ver aqui. Vamos Fabi, falar aí, gente. Ana, Nídia, Igor, querido. Obrigada pela presença. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Será que eu consigo? Peraí. Rose, Raquelzinha, olha, a Graça. Vamos falando aí. O que é que vocês ouviram na infância sobre a raiva? É sobre a raiva, né? Exatamente quais as mensagens que a gente recebeu na infância. Porque quando a gente escuta, né, isso a gente introjeta essas mensagens. E isso reflete diretamente na forma com que a gente vive a vida hoje, na forma com que a gente Uhum. se comporta hoje. Então, assim, algo como é ruim ter raiva.
Se aquela pessoa ali está com raiva, não fica perto dela não, porque pode ser perigoso. Aquela pessoa Uhum. pode ser uma... Porque a gente confunde muito também raiva com agressão, com uma atitude violenta. E é Sabe o que eu diferente, né? fazia Atitude muito violenta é uma antes de. resposta ali ao sentimento. Antes eu falava muito com meu filho, assim, antes quando eu não estava nesse mundo ainda, só com o meu mais velho. O que é que você está sentindo raiva? Uhum. A Ana falou que bom dia, Bubi. Quem reconhece a raiva é o fígado. Ah, tá. Isso é no corpo, a gente é o fígado. Uhum. A Graça falou, é pecado ficar com raiva. Entende? Quantas mensagens a gente recebeu ali desde a infância e aí a gente interpreta a raiva como um sentimento ruim. Só que sentimento não é bom ou ruim, não é certo ou errado. Sentimentos são sentimentos. E eles têm uma função de existir. E quando a gente fala da raiva, né, a raiva existe para dizer que tem alguma coisa ali por trás disso, algo que precisa ser visto. Então, a raiva, ela é passageira, sabe? Quando ela chega assim, ela domina a gente, ela invade a gente, e normalmente a gente sente raiva quando a gente está diante de uma situação que a gente se sente ameaçado ou se sente injustiçado. Tem um livro da Lynn Lott que chama Autoconsciência, Aceitação e os Princípios do Encorajamento. E tem uma história muito interessante que ela conta no livro, né, de um jovem que ele estava no ônibus, e o ônibus estava muito cheio e tal, e ele cheio de embrulho ali, carregando um monte de coisa. E aí alguém trombou nele, e no que trombaram nele, tudo dele caiu. E na hora ele sentiu ali muita raiva. E aí ele se virou para já reagir, né, àquele comportamento também, com um comportamento mais agressivo, ele virou, tipo, na cabeça dele, o pensamento às vezes era, que falta de respeito, que é isso? Sabe? Não estou percebendo que eu estou aqui cheio de coisas, cheio de embrulhos, e aí a Flá está perguntando aqui o nome do livro, é esse aqui, ó. Autoconsciência, aceitação e os princípios do encorajamento. E aí, quando ele virou, ele se deparou com um senhor idoso que era cego. Na hora que ele virou, que ele viu aquilo, ele sentiu vergonha da forma que ele se comportou. E aí, automaticamente mudou o pensamento dele. Nossa, eu não percebi, né? Eu não vi que era um senhor idoso. Então, assim, quando a gente para ver que diferença isso faz, é a hora que a gente consegue perceber que, olha como que o pensamento muda, né? Quando acontece uma situação, a gente tem um pensamento, a gente tem um sentimento e a gente tem a ação. O que a gente decide fazer diante disso? O Pensamento problema, e ação. o problema é a ação, né? O que eu faço com isso? E por que o problema é a ação, Vi? Porque normalmente a gente não para olhar, quando o sentimento vem, a gente não para olhar qual é o nosso pensamento. Porque imagina, se antes dele, né, ele sentiu ali a raiva ali, né, veio o sentimento ali. E automaticamente o pensamento foi, falta de respeito, estou cheio de embrulho, cheio de coisas aqui, a pessoa não me viu. E aí, quando a gente pensa e vem o sentimento, né, vem a emoção, porque emoção também é diferente de sentimento, a emoção é tudo que vive ali no corpo da gente, é a resposta fisiológica que vem do corpo da gente, aí a gente decide o que a gente vai fazer. Então, ó, eu falo que assim, meu computador é cheio de colinhas, sabe, Vi? Das coisinhas importantes que eu preciso lembrar no dia a dia. Um deles é esse aqui, ó. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu pensamento sobre essa situação? O que eu sinto? E como que eu vou decidir agir? Então, o primeiro passo para a mudança, né, um dos primeiros passos para a mudança é a gente conseguir separar pensamento de sentimento, para aí sim a gente conseguir mudar o comportamento. Então, existem várias formas, né, da gente lidar com a raiva. A Deixa eu primeira te falar. Desculpa.
Pode falar, a primeira forma. A primeira delas é aceitar o sentimento. Uhum. Sim, eu tô com raiva. É como alguém colocou, onde que eu sinto a raiva no meu corpo? É no peito? É na barriga? É na cabeça? É na tensão dos ombros? Aonde que eu percebo esse sentimento vivo em mim? Entendi. Deixa eu te falar, a gente tem 25 minutos de live e eu tinha te pedido para a gente poder fazer algum exercício, né? Uhum, Normalmente eu faço no final, só que uhum, você quer conversar sobre o exercício. uhum. Então, se você quiser já fazer, Ok, fica à vontade. tá. Então, posso fazer o exercício com você, Vi? E aí as pessoas vão acompanhando juntas para. Pode sim. Alguém quer fazer o exercício? Deixa eu ver se alguém se manifesta aí. Se não, a gente pode fazer comigo, sem problema. Ok. Eu acho. O pessoal fica meio tímido, sabe? Sábado de manhã. Pode fazer comigo mesmo. Então vamos lá. É uma outra colinha que eu tenho aqui, tá? Tá Ó. bom. Depois a gente compartilha essas colinhas, Vivi. São Tá joia. ferramentas poderosas para a gente lidar com essas situações. Então, o que eu trouxe hoje para a gente conversar, para a gente praticar, são os 4 passos da comunicação não violenta. Olha só, a Flávia falando, prefiro observar no primeiro momento. Só precisa observar. Flá, pode ir fazendo aí junto. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte, para você também. Deixa eu só te perguntar, as pessoas podem fazer junto, então? Pode ir fazendo junto, pode ir fazendo junto, que é muito efetivo. Pode ir fazendo Ah, junto. tá bom. E outra coisa, gente, eu fico rindo aqui que toda vez que eu trago convidado, eu falo assim, podem fazer perguntas. Tipo assim, o convidado responde. Mas é isso mesmo, gente. Aqui é para trocar, né? Então, não estou só eu e a Isa aqui, né? A gente Uhum. está junto, a gente está lado a lado, né? O Isso aí, Ialuan, nada. nós somos um. Nós estamos juntos. Então, podem colocar aí questões e a gente vai conversar. Vamos lá, pode fazer o exercício. Então, eu queria que você pensasse, Vivi, numa situação que seja possível você compartilhar, né? Até para o exercício ficar mais didático e mais prático para as pessoas entenderem também. Pense numa situação em que você teve muita raiva. Pode ser uma situação ou algo que me deixa sempre com raiva quando acontece. É interessante que você lembre de um dia, de um momento. Pode ser algo que sempre acontece, sim, mas é importante que você foque em um dia, numa lembrança, numa situação, num momento. Tá, Você poderia compartilhar essa situação com a gente? posso. Tá. Quem me segue aqui no canal até já sabe. É fazer o dever junto com meu filho do meio. Uhum, Porque ele enrola o tempo inteiro, faz várias outras coisas, menos o dever. uhum, E é um horário que eu estou trabalhando, então eu faço do meu lado. uhum, E, nossa, e assim, eu vou chegando num ponto, e eu já sei disso, sabe? E o pior é isso. Eu chamo ele mais cedo, porque para não ficar chegando no horário de almoço, ele ainda está fazendo dever comigo. Mas sempre acontece uma situação de raiva. sempre E aí eu pensei num dia, por exemplo, uhum, vamos falar ontem, né? Porque todo dia acontece, então ontem. Ele começou a fazer outras coisas, que ele faz tudo menos o dever. Aí ele começou a colorir, e eu deixo, porque eu acho que ele está se expressando ali também, fazendo outro. Ele começa a escrever historinha em quadrinho, ele adora escrever história em quadrinho, mas ele faz tudo menos o dever. uhum. E ontem ele fez isso de novo. Aí o horário vai passando, o horário vai passando. E aquilo, ele tem que acabar para almoçar. Pronto, é essa a situação. É essa situação. Então, antes até da gente entrar no exercício, Vivi, vou dar uma dica aqui que é o seguinte: a gente tirar as lentes da Vivi e colocar as lentes do seu filho. Porque a lente da Vivi, a expectativa da Vivi, enquanto mãe, é zelar pela educação do filho. Talvez a educação seja um valor para você. E por isso que para você seja interessante que ele
Faz o dever, faz a atividade para fixar aquele conhecimento e depois você vai ter tempo para brincar. Só que a lente dele é outra. A lente dele, o que está vivo nele, a necessidade dele, é de ser criança, é de brincar. Ele não tem a mesma expectativa que você tem. Talvez ele vai ter isso, né? As mensagens que são introjetadas na infância, elas vão muitas vezes refletir na vida adulta. Hoje, para ele, talvez essa não seja uma expectativa, não seja uma prioridade, mas é para você. Então, o primeiro passo é entender que gatilho é diferente de causa. Gatilho é diferente de causa. Causa. Uhum. Então, quando o seu filho começa a distrair, a fazer outras coisas, né? A fazer outras coisas que não sejam para casa, essa não é a causa da sua raiva. É o gatilho, é o que motiva ali, viu, o sentimento. E aí, lembra do dia de ontem, Vivi? Aonde que você percebeu isso vivo no seu corpo? Onde que você percebeu esse sentimento? Põe a mão, fecha os olhos por uns minutos. É no peito, porque ele começa a ficar até difícil a respiração, sabe? Uhum. Uhum. E aí, o que acontece? Você sente no peito. Primeiro passo, entender que gatilho é diferente de causa. O comportamento dele não é a causa do seu sentimento, é o gatilho. Por trás disso, tem um pensamento, um julgamento, tem um pensamento da Vivi. Qual que é seu pensamento nesse momento, Vivi? O que você pensa? Ai, meu Deus, eu vou estressar de novo. Eu vou de novo ficar gritando com ele. Eu venho no grito, né? Eu vou ter que ficar falando com ele. Não vai dar tempo. É isso que... Vem uma angústia, assim. Ai, meu Deus. Meu pensamento é esse. Que, de novo... O pensamento é esse. De novo. Que é um negócio que repete tanto. Todo dia, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho que falar isso todo dia. Entende? Lembra lá do pensar, sentir e agir? E aí, por trás desse pensamento, tem uma necessidade que é sua. Que necessidade que é essa, viu? É da organização. Porque, para mim, ele tinha que acabar antes do almoço, ele tinha que ir lá almoçar, as coisas saírem mais o fluxo. Essa necessidade de que tudo ocorra tranquilo. E aí vem o controle, né? A Fabi deve estar rindo aí do meu controle. Uma necessidade de rotina, de organização, né? Porque você se planeja ali para aquele dia a dia. Quando essa necessidade não é atendida, aí sim vem o sentimento. Então, a real causa do seu Fabi rindo. Ah, sabia que você estava rindo de mim, Fabi. Então, olha para você ver, quando a gente fala que gatilho é diferente de causa, a causa real é uma necessidade não atendida. É essa necessidade de organização. E aí, normalmente, de novo, vamos voltar no dia de ontem. Como que você tem de agir, Vi? Qual que é a sua ação ali quando isso acontece? Nossa, quando isso acontece, eu respiro. Eu já fiz de tudo, tá? Eu tô falando hoje. Hoje não, ontem. Ontem, por exemplo. Às vezes até na explosão ali da raiva, tá, Vi? Porque a questão, assim, nesse momento, é entender por que a raiva, na verdade, é uma dádiva. E tem horas que assim, a gente pira, a gente grita, a gente fica louca, a gente fica ali reptiliano total. Eu começo a falar com ele assim, sabe? Eu começo. Hoje eu respiro muito, mas mesmo assim, no meu falar, eu não falo. Todo mundo fala assim, você fala tão assim. Mas vocês não são o meu filho que me escuta. Eu falava. Olha só, causa real, necessidade não atendida, é isso mesmo. E a Fabi administra a raiva, Vivi. Eu administro a raiva, Fabi.
Ai, conta aí por quê? Porque a gente não. Conta aí, porque a gente não fala, né? Administrar raiva, né? Não tem jeito de administrar, né? Pra mim, eu administrava, E, né? Pra mim, e o que você diz para o seu filho, Vi, nesses momentos? eu falo, meu filho, pelo amor de Deus. É isso que eu falo. Meu filho, pelo amor de Deus, vai dar o horário de comer, você ainda não terminou esse dever. Faz rápido. Quando você faz rápido, porque é assim que acontece. Quando ele quer, ele faz tão rápido que tem dia que isso acontece, né? Tem uma dádiva, assim, de vez em quando, que ele faz rápido, tudo flui, e ele vai almoçar e fala, meu filho, como hoje foi bom, você viu? Então eu falo isso com ele, eu falo assim, pelo amor de Deus, meu filho, termine isso logo, pra você poder ir almoçar. Você E vê quando termina rápido, e aí vai. está sendo efetivo? Aí não tá não, porque repete várias vezes. Uhum. Eu faço, como que é? A gente faz uma coisa e dá um resultado. Se o resultado é sempre o mesmo, tem que fazer diferente, né? Aí, ótimo. Então, vamos pensar numa forma diferente. Então, ó, vamos passar lá, a gente está no terceiro passo. Vamos passar só para relembrar. Primeiro passo, entender que gatilho é diferente de causa. Uhum. Segundo passo, entender que por trás daquela situação tem um pensamento ali, tem um julgamento construído. Terceiro passo, entender qual é a nossa necessidade. E o quarto passo é a gente verbalizar, é a gente fazer um pedido. E o que é fazer um pedido? Não é falar dele. Meu filho, faça, você fica livre disso. É falar da sua necessidade. Meu filho, às vezes eu me sinto com raiva porque eu tenho uma necessidade de organização, de rotina. Quando essa necessidade não é atendida, às vezes eu me sinto com muita raiva. Porque esse sentimento é seu, Vi. Não necessariamente Uhum. é dele, não está vivo ali nele. E uma coisa que é muito importante nisso é o seguinte, e que eu falo que ao mesmo tempo é libertador, sabe, Vi? Quando a gente tem consciência da nossa necessidade, no momento que a gente vira a chave é onde que entende que ter consciência da nossa necessidade não significa que o outro tem que atender à nossa necessidade, porque essa necessidade é nossa. Mas, ao mesmo tempo, olha como que é interessante. Você está ensinando, você está modelando de uma forma respeitosa como que, diante de uma situação de raiva, ele também vai poder se comportar. Uhum. Isso na prática. Como que faz isso na prática? Ele vai tá visualizando isso na prática, sabe? Então, Ah, assim, entendi. é verbalizar a sua necessidade. Então, se agora você pudesse colocar as lentes ali da Vivi, olhando para a necessidade de rotina, de organização, entendendo que essa necessidade é sua, Uhum. como que você falaria com ele? Não sei como eu falaria com ele. Preciso de ajuda para Tá? elaborar isso aí. É exatamente falar da nossa necessidade. Essa necessidade é minha, vive em mim. Por que eu tenho raiva? Não é você que está me deixando com raiva. Eu estou sentindo a raiva, ela está acontecendo em mim, porque na hora, filho, meu pensamento é tipo assim, eu tenho horário ali a cumprir, tem que fazer o dever, porque a gente tem que almoçar e depois eu tenho que voltar para trabalhar. Eu tenho uma necessidade de organização. Como que a gente pode fazer para deixar esse momento do almoço mais leve? E leva essa Aí vem um problema. confiança. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que foi até a Fabi, ela colocou aí, a gente fala rangindo. Porque quando eu for falar isso com ele, eu vou falar assim ainda. Uhum. E aí é a hora que a gente precisa aqui, ó, de um tempo de pausa. E tudo bem combinar isso, sabe? Reunião de família, gente, é super efetivo para a gente fazer essa construção, sabe? Uma reunião de família, o que a gente pode fazer nos momentos que a gente sente raiva? Deixa eu só falar disso que você fez aí, porque eu não sei se todo mundo sabe o que você fez, né?
Então, assim, é a jaula, eu não sei se você fala, a gente nunca conversou sobre isso, mas eu não sei se você fala igual eu faço. É um estudo, né, do Dr. Siegel, Siga, Daniel. é, que isso aqui, a mão fechada, parece como se fosse um cérebro, né? Então, a parte do córtex aqui é a parte que pensa, e, e quando você fica com raiva, ô, gente, olha só, eu nunca falei isso com ela, olha o meu atrevimento. Quando você fica com raiva, essa parte é como se levantasse, é como se tirasse da jaula o seu bicho, Exatamente. né? E nessa hora, o seu bicho, ele não fala português, ele não pensa, né? Uhum. Que é o que acontece com a gente quando a gente está com raiva, nada funciona. Então eu tenho que voltar, me acalmar para conseguir pensar. É isso, né? Isso. Ou seja, o que a gente precisa quando a gente sente raiva? Para cada um vai ser de um jeito. Para mim, quando eu tô com raiva, eu preciso ficar sozinha. Eu costumo até falar muito que assim, eu expliquei essa analogia do cérebro na palma da mão para as minhas filhas, sabe? E aí, em uma reunião de família, um combinado foi esse sinal não verbal. Eu falei com ela, eu falei, filha, a hora que eu fizer assim para você, significa que eu tô com muita raiva. Porque às vezes eu não consigo nem falar, que se eu falar, eu vou dizer coisas que eu não quero dizer ou eu vou me comportar de formas que eu não quero me comportar. Então, a hora que eu fizer esse sinal para você, significa que eu tô com muita raiva e que eu preciso de um tempo, eu preciso ficar sozinha. É importante para mim. A gente volta a conversar sobre isso depois. Mas naquele momento ali, isso está muito vivo em mim. Não é sobre a gente ser perfeito, sabe, Vi? E saber lidar com tudo, dar conta de tudo, acertar em todos os momentos. É sobre a gente estar consciente. Muito bom isso. E aí tem hora que eu viro para elas e falo assim: agora não! Agora não! É, E aí teve um dia que a Laura virou pra Clara e falou assim, Clara, vem porque senão a mamãe vai ficar reptiliana. Falou, vem porque senão o negócio vai ficar feio. os meus falam assim, porque eu também já falei isso com eles, né? Aí eles falam assim, mãe, eu já tô vendo o rabo. Entende? E depois a gente consegue se divertir com a situação. Sabe? Pode ser leve. Então, essa pausa, esse tempo, para a gente conseguir se regular, para a gente conseguir restabelecer a nossa capacidade de pensar, de agir ao invés de reagir. E, sinceramente, de ouvir, tem hora que não vai rolar, não. Sabe? Tem hora que às vezes a gente vai explodir. Porque às vezes é um dia que eu estou com algum compromisso, eu estou ansiosa com alguma coisa e que vai explodir. E ok, sabe? A gente não precisa querer dar conta de tudo, abraçar o mundo. Mas é saber o que fazer depois que erra. Eu errei. Eu me comportei dessa forma porque eu estou com uma situação no trabalho que está me deixando muito ansiosa. E aí, naquele momento, eu acabei reagindo de uma forma que eu não queria. Deixa eu só voltar um pouquinho para trás aí no exercício que a gente está fazendo. Uhum. Seja bem-vindo aí, o pessoal que está entrando agora. Ei, Ju, até aproveitar. Quando então? Deixa eu só fazer uma coisa, porque assim, a Ok. Júlia, a gente tem que reconhecer muito o talento dessa mulher. Ela é maravilhosa. Ela é uma artista maravilhosa. Depois vocês entram lá no Instagram dela aí para ver cada coisa linda que ela faz. Ela é incrível. Muito bom, muito bom. Ah, Olha só, quando você fala que eu tenho que falar com meu filho sobre a minha necessidade, e eu te falei que eu ainda faço assim, eu falo com ele assim. Tem hora, porque a gente faz aqui no escritório onde eu tô agora, aí tem hora que eu abro a porta e saio, mas aí eles já estão vendo que eu tô pé da vida. uhum. Né? Então eu vi que isso me acalma. Eu saio, coloco o pé na grama, aqui eu tenho um gramadinho aqui, eu coloco o pé na grama, consigo voltar. É isso, né? Então Isso. eu tenho que sacar, porque na hora eu não saco isso. Uhum. Esse que é o meu problema. É isso. Você entendeu? Na hora que eu preciso, eu não faço. Sabe qual que é um dos maiores, maior erro, vamos colocar assim, que a gente comete diante de uma situação que a gente se sente com raiva? É a ansiedade ali de querer resolver isso naquele momento. E às vezes não é o melhor momento.
porque a gente tende a reagir. Então, às vezes, a gente pode construir isso, por isso que eu falo que reunião de família, eu bato nessa tecla direto, porque realmente é muito efetivo. São acordos que podem ser feitos antes. Olha, filho, a hora que eu te falar, eu preciso pôr o pé na grama, respeita o meu momento. E você, Aí ele fica olhando pra mim com aquele olhão arregalado, tipo assim, ferrou, né? e para você, o que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Se é né, um momento que ele sente raiva, como que eu posso te ajudar a lidar com essa raiva? E o primeiro passo é entender que sim, eu estou com raiva. Isso não é certo ou errado, bom ou ruim. Isso é real. Isso vive ali, está vivo dentro da gente. Não tem como a gente fugir disso. Ó, a Fabi falou assim, que lá na casa dela, ela avisa que a mamizila tá despertando. O meu fala que teu rabo tá surgindo, né? E ela fala que esse é o nosso problema, porque a gente é humano. Isso de. É porque, assim, é tudo muito bonitinho, né? Igual eu te falei que quando eu fui conversar com você, eu já tinha lido várias coisas, já tinha procurado várias coisas tal. Mas, assim, é tudo muito bonitinho, né? Uhum, Ah, faz isso, ai que lindo, não sei o quê. Aí na hora do vamos ver que eu tô assim, o rabo tá aparecendo, uhum, eu não me venho o que fazer, uhum. você entendeu? A Fabi ficou brincando. É, você vai o quê? Socar travesseiro? Ô, gente, eu já soquei muito travesseiro. Eu bordei um travesseiro só que aqui, pra você ter uma noção. Qualquer dia eu mostro, entendeu? Me soque. Qualquer... Não é me soque, não. Alguma coisa assim. É muito antigo, viu? Eu não tinha nem filho nessa época, eu já fazia isso. Pra socar. Uhum, Mas aí eu já vi que não é pra fazer isso, né? uhum. E olha para você ver, foi interessante quando você colocou isso, Vi. Por quê? O primeiro livro que eu li da disciplina positiva, né, aquele amarelinho de capa amarela, disciplina positiva mesmo, da Jane, a hora que eu li, eu falei, meu Deus, isso é incrível, que barato isso. E aí fui praticar. E me vi muitas vezes nesse lugar, sabe, Vi? Tipo, ai, é muito legal, é muito bonitinho, mas, gente, lá em casa não funciona, não. E aí? E na hora? Lá em casa não funciona. E por que que não funciona? Porque eu, no meu caso, eu busquei a disciplina positiva como uma forma de educar as minhas filhas. E com o tempo, com a prática, quando eu fui entendendo que as crianças modelam o nosso comportamento, né, fui vendo que a forma, se eu mudar o meu comportamento, isso automaticamente reflete no comportamento delas, porque a gente é o adulto da situação, Vi. O cérebro da criança não está 100% formado, isso vai acontecer aí por volta dos 20, 25 anos. Então, a capacidade Nossa de Senhora. pensar e de lidar com as emoções não está 100% formada. Eles tendem a ser muito mais explosivos, muito mais reativos. Quando eles falam, tipo assim, às vezes eu escuto da minha filha, tipo assim, mamãe, eu tô com muita raiva, mas eu não tô conseguindo me controlar, isso é real. Então, pensa, se pra gente, adultos, cérebro ali, né? Eu tô quase chegando nos 25, sabe, Vi? Então, Aham. o cérebro tá quase ali 100% formado. Então, a gente, adulto, mãe, cérebro 100% formado. Para a gente é desafiador lidar com essas situações. Imagina com uma Imagina a criança. O meu filho, ele fica pulando. Tipo assim, ele fica tão ansioso, ele não sabe o que fazer. Aí ele criança. vem aqui pra fora chutar a bola. Uhum. Você entendeu? Aí depois ele volta mais calmo. É isso que você precisa para controlar a sua raiva? Será que você quer um tempo ali? Vai lá fora, chuta a bola um pouquinho, joga a bola um pouquinho, distrai. E aí, assim que você se sentir mais tranquilo e tudo, a gente conversa. É mais leve. É mais leve do que a gente forçar para tentar resolver a situação ali num momento onde a nossa capacidade de pensar e lidar com as situações, que é aqui, ó, cérebro, o córtex pré-frontal, está desconectado. Entende? Então, assim, o que a gente precisa?
questão de ser fácil ou difícil, é questão só de ter consciência. Porque quando a gente tem esse conhecimento do que acontece, como que o nosso corpo reage, quais as emoções, né, como que o nosso cérebro responde, primeiro que a gente não foi orientado, não foi educado nem para olhar para o sentimento. A gente não sabe se o que a gente está sentindo é o quê? É raiva? É medo? É irritação? É insegurança? A gente não consegue perceber, às vezes, nem qual é o sentimento. Então, eu falo que, assim, construir um vocabulário emocional, sabe, um repertório com os nossos filhos, acho que é o maior ensinamento que a gente pode trazer para essa geração. Porque a gente fala muito em inteligência emocional e para a gente ter inteligência emocional é importante ter consciência emocional, né? Ativar essa consciência, ativar esse olhar. Por que eu Você falou disso, né? Eu tenho as cartinhas com as carinhas, né? Aquelas suas. E aí eu achei engraçado, foi sábado. O meu filho adora, o mais novo é o que mais gosta de pegar as carinhas e falar, mamãe, hoje eu tô assim, mamãe, não sei o quê. E aí ele virou no sofá, foi colocando as carinhas assim, porque já era noite, e aí ele falou assim, mãe, hoje, agora, eu tô assim. Aí eu virei pra ele e falei assim, ah, é mesmo? Por quê? Como que você acordou? Gente, ele colocou todas as carinhas, eu falei, nossa, pior que é isso mesmo, né? Num dia a gente tem tanta coisa. Eu acordei assim, aí depois não sei o quê, aí depois não sei o quê. Eu fui colocando as carinhas de alegre, com raiva, né? Orgulhoso. Foi colocar as carinhas e colocou todas. Falei, nossa, pior que é mesmo. A gente tem tanta emoção num dia só, né? A gente não tem consciência disso. Às vezes a gente não para olhar para isso. Então, quando eu tenho esse sentimento, qual que é o meu pensamento? E aí, quando eu penso dessa forma e tenho esse sentimento, o que eu vou decidir fazer? Por exemplo, nos momentos que, né, para mim hoje, igual eu falei com vocês, no meu momento de raiva ali, eu preciso estar sozinho. Então, quando eu sinto raiva, e aí às vezes o meu pensamento vem que eu estou me sentindo injustiçada ou ameaçada, ou que agiram comigo de uma forma que eu não me senti respeitada, tudo, a minha ação, né, a consciência que eu busco ter nesse momento é que eu gostaria de agir assim, eu preciso de um tempo para mim, para depois a gente conversar. Isso assim, quando eu não ligo para a Fabi, né, Fabi? Porque às vezes eu ligo para a Fabi, às vezes acontece muito isso também, que é a importância da gente ter uma rede de apoio, sabe, Vi? Alguém ali na comunicação não violenta fala muito sobre isso, uma escuta empática. Então, a Fá é minha escuta empática. Porque tem hora que eu ligo para ela e falo, Fá, eu só preciso falar. Aí, sabe assim, tudo que você quer xingar, tudo que quer sair, é essa troca, é esse lado a lado, né? Por isso que surgiu o lado a lado. Porque a gente vê que é muito mais leve, é muito mais efetivo quando a gente constrói junto, quando a gente se apoia, quando a gente vai transformando esse conhecimento. E aí sai daquele negócio, ai que bonitinho, e vem pra prática, né? Uhum. E E aí, que é verdade que é possível. a hora que essa energia é canalizada, sabe? E aí, às vezes, eu converso com a Fá, ela, amiga, será que é uma necessidade de tal coisa, sabe? Será que é essa necessidade? Aí eu paro e falo, gente, eu não estava enxergando isso. Porque é um processo, sabe, Vi? Quando a gente está aqui conversando, tudo parece que lá em casa, assim, né? Eu virei a fada madrinha da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Só que não. Fabi, então, tá assim, super por dentro disso, porque ela me é minha escuta empática nesses momentos, sabe? Entendi. Tá, realmente é muito difícil para mim lidar com aquela situação. Então, eu vou ficar brigando com isso? Não, deixa eu aceitar isso. Eu tô com muita raiva mesmo, de verdade. Aceita o sentimento. E E pronto, né? se aceita o sentimento, a gente consegue pensar, para que esse sentimento está me servindo? O que ele quer me comunicar? Uhum. A raiva é uma resposta. Isa, você tem o seu horário aí. Ai, tá tão Eu, bom.
Não é? Ai, gente, que ótimo! Todo mundo que vem aqui fala isso, eu tô contente. Vai. Olha só, é, essa live é um. Eu quero te agradecer demais pelo conteúdo aqui, por esse exercício que você fez comigo. Eu espero que as pessoas tenham feito esse exercício também. A Flavinha tá chegando aqui agora, mas essa live ela vai ficar gravada aqui, vai ficar gravada lá no lado a lado também. Uhum. É, e no Facebook e no YouTube, onde eu normalmente coloco os vídeos, né? E você trouxe muita coisa pra gente, né? Eu quero te agradecer demais. Esse conteúdo realmente valor. E, e aí, na quinta-feira que vem, vai ser pelo Zoom, né? Então, Isso, é pelo Zoom. vai ter oportunidade das pessoas falarem com vocês, igual você fez comigo? Sim, o objetivo lá é a gente construir uma rede de apoio, sabe, Vi? A gente não está lá para ensinar, a gente está lá para aprender junto, para construir. Nós vamos ser facilitadoras, mediadoras, né? Vamos levar conteúdo, vamos levar informação com o objetivo da gente construir junto esse aprendizado. E a gente entender Então, que sim, é possível sentir raiva sem sentir culpa. Pode ser leve. uhum, beleza. Deixa eu te falar. Então, essa masterclass, ela vai ser na quinta-feira, às 20h30, no Zoom. E para poder receber o link do Zoom, a pessoa precisa se inscrever. E aí tá lá na bio, na minha bio também, do UOL, e na bio do Estamos Lado a Lado tem o link de inscrição. Isso Ok? aí, isso aí. Então tá. Olha, eu não tenho que agradecer, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sentido essa energia que eu senti aqui, que foi muito bom. Coloquem aí pra gente se vocês gostaram. E se não gostaram também, escreve aí pra gente, por favor. A Fabi colocou, é nós. Cura de uma é cura de todas. Isso aí. É, we are one. Nós somos um. É isso mesmo. SOS Valentes. Eu achei interessante ontem, né? Que quando você se inscreve, você vai para um grupo do WhatsApp, mas é um grupo só de aviso, né? Então ele costuma ficar fechado, porque é um grupo só de avisar, por exemplo, tem essa live aqui, avisar que. E aí uma pessoa, ela falou de SOS, eu lembrei, pediu socorro, e eu fiquei naquela angústia, tipo assim, gente, tem que responder essa pessoa. Eu fiquei louca, você viu? Eu fiquei louca, eu falei, tem que responder essa pessoa, tem que ajudar essa pessoa, por favor. Aí a Fabi foi lá, gravou 1000 áudios, né? A Fabi, ai, ai. Mas assim, então se inscrevam, entrem no grupo, saibam que esse grupo ele é só para dar os recados, né? Mas que tem uma rede de apoio, então pode chamar a Isa, pode chamar a Fabi, pode me chamar, que a gente passa esse link desse WhatsApp que é de apoio também. E estejam lá na Masterclass dia 19/11, às 20h30. Gratidão, 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 gratidão. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Adorei. Também. Obrigada, gente, vocês todos que estão aqui, que acompanharam a gente, que participaram desse exercício. E a gente se encontra lá na Masterclass. Eu vou estar lá. Né? Por falar nisso, eu tenho que me inscrever. Ah, por favor, né, Vi? Por favor. Eu já vou me inscrever, vou clicar lá no link da bio já. Oi, Aline. Então tá bom. Olha, eu vou te falar, Isa. Todo vídeo aqui é assim. Na hora de desligar, a gente fica aqui, não, vou ficar aqui mais um pouquinho. Isso já é comum. Isso já é um lugar comum aqui no UOL. Mas eu vou desligar em consideração a você que tem esse horário aí para cumprir. Muito obrigada. Espero a Fabi no próximo sábado. Beijo, tchau. Tchau, tchau.